Bom dia a todos. Está dando para ouvir bem? Tranquilo? Muito bem. Primeiro, agradecer a essa casa, em nome da Dona Gleides, que sempre está nos convidando, né? Não sei assim qual a finalidade, mas é muita confiança, né, Dona Gleides? Nosso querido Pereira. Mas para nós é sempre motivo de muita alegria estar presente aqui, né? Como instrumentos, meros instrumentos da reflexão do Evangelho do Cristo. Todas as vezes que nós chegamos a uma casa espírita, nós buscamos exatamente trazer algo que possa, de certa forma, conduzir cada um de nós aqui, encarnados e desencarnados, para reflexões de vida. Nós não podemos chegar aqui, né, como se fosse um MBA, uma aula aí, né, teórica de faculdade, não desmerecendo as universidades que nos conduzem durante toda uma vida, e aqui, esse planeta é uma universidade, é um templo e é um hospital que nos acolhe. Mas nós precisamos fazer com que isso se transforme, de certa forma, num aprendizado, num real conhecimento, para que, lapidado pela nossa capacidade de sabedoria, transformarmos isso em algo útil. E nós trouxemos um tema hoje, né? Em tudo dai graças. Aí a primeira pergunta que a gente faz é assim: André, mas em tudo mesmo? Porque a gente sempre questiona, né? Será que Deus acertou comigo, né? Será que eu sou um pupilo de Deus? Ou será que eu não sou o preferidão, como diz o meu filho, né? Que é um Asperger. E o Felipe, que deve estar nos assistindo, um beijão. Mas ele sempre fala da comida preferidona, disso, aí eu peguei essa expressão: será que nós somos preferidões de Deus, né? Com certeza nós estamos aqui diante de um alinhamento de expectativas. O que Deus pensa para nós, sente e planeja, e o que nós planejamos para Deus e para nós mesmos, né? E quando a gente fala de em tudo dar graças, nós estamos falando sim da gratidão. Nós estamos falando da nossa capacidade de humildemente agradecer por tudo que nós recebemos na nossa vida. E nós temos dias para tudo, né? Vocês sabiam que dia 6 de janeiro é o dia da gratidão no Brasil? É o dia da ação de graças, né? Muitos falam: não, André, 6 de janeiro é dia de reis, né? Cada calendário, cada escola filosófica tem as suas percepções, mas é o dia da gratidão. E eu penso assim: será que se a gente deixar para agradecer tudo, né? Acumular tudo para o dia 6 de janeiro, fica tudo bem? A gente vai perceber que não, porque na realidade, o que nós precisamos é criar um ambiente mental e espiritual de gratidão. É nós criarmos em nós um ambiente em que, para tudo que a gente vai fazer, a gente faça com um sentimento já antecipado de nos sentirmos agradecidos, gratos por tudo que tem acontecido na nossa vida. Vocês já pararam para pensar isso? A gratidão, ela não pode ser um dia, ela não pode ser um momento, ela tem que ser um ambiente interior, no nosso templo interior, porque aqui tem um templo. A gratidão precisa ser esse ambiente na nossa vida. Nós precisamos respirar gratidão, nós precisamos transpirar gratidão, porque quando a gente aprende a arte de agradecer, tudo fica mais tranquilo. O nosso potencial de paz interior, quem aqui sonha em ter paz interior? Levanta a mão. 104%, Dona Gleice.
Porque alguns desencarnados levantaram a mão e eu vi por aqui. Então todos nós queremos paz. Todos nós queremos ser pacíficos. Todos nós queremos ser bem-aventurados pela nossa serenidade. E para isso a gente tem que ser pacífico, a gente tem que ser brando, a gente tem que trabalhar isso realmente como nós conhecemos lá no Sermão do Monte do Mestre Jesus. E esse é o convite que a espiritualidade faz para nós todos os dias. Então a responsabilidade maior da nossa vida é a gente aprender a agradecer. É a gente aprender que o dia todo dia, a gente tem oportunidades para isso. Às vezes a gente não percebe. E algo assim que a gente precisa começar a entender, é que nós temos oportunidades durante o nosso dia para nós nos conectarmos com Deus. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre gratidão e fazer um paralelo com a caridade. André, o que tem a ver caridade com gratidão? Lá no centro de Muzambinho tem uma frase pintada no rodapé, né? Fora da caridade não há salvação. Aí tem muito espírita que fala, não, mas espírita não fala de salvação, né? Quando a gente fala de salvação, nós queremos nos referir a novos momentos de vida, a novos caminhos que vão se abrindo para a nossa vida, e nós temos uma ferramenta maravilhosa que é a caridade, a que o apóstolo Paulo se referia. Então quando nós oferecemos alguma coisa a alguém, a caridade verdadeira que brota do coração, para que nós façamos a caridade, nós precisamos enxergar aquele que está caído no caminho, como nós temos lá na parábola do bom samaritano, que dizia que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém é a cidade santa, é o símbolo da espiritualidade. Jericó, o centro comercial da época, referia-se à parte material da nossa vida. Então aquele homem estava descendo e se machucou e estava à beirada do caminho, caído. Quem enxergou aquele homem? Quem estava conectado plenamente com o nosso Criador, com Deus. Quando nós nos conectamos verdadeiramente com Deus e sentimos a proposta de Deus para a nossa vida, magicamente a gente passa a se conectar também com o nosso próximo. Então nós temos lá no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 4 e 5, que os fariseus, que eram os políticos religiosos, os doutores da lei da época, sabendo que os saduceus não tinham se dado muito bem no confronto, entre aspas, com o Cristo, falaram, vamos nos preparar. E aí fizeram perguntas para ele, para deixá-lo em saia justa. Mestre, qual o maior mandamento? Qualquer coisa que ele falasse, que fugisse da lei mosaica, literalmente ele estava frito. E o mestre, dentro da sua sabedoria infinita, espiritualmente falando, não é? Ele fala, o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. A gente fala, o que tem a ver amar a Deus e amar ao próximo? É que nós só conseguimos amar o próximo quando eu enxergo o próximo, e para que eu enxergue o próximo, eu tenho que estar plenamente conectado com Deus. E aí aquelas pessoas estavam passando por aquele homem caído, por que eles não enxergavam? A maioria que passou não enxergou o homem caído, e não tinha como considerá-lo como próximo, porque não estava enxergando, porque certamente naquela época já estavam todos os que passavam ali conectados
nos seus WhatsApp, na inteligência artificial, ou com o Waze ativado para chegar bem em Jericó. Assim como nós hoje. Eu faço uma brincadeira, eu e a Vânia, né? Brincadeiras à parte, vocês sabem que a gente gosta de contar história. Às vezes a gente vai num shopping, né? E a gente, como pessoas do interior de Minas Gerais, gosta de dar bom dia para todo mundo, até para quem não conhece. Bom dia, tudo bem? E a gente percebe que 50 mais dá bom dia, 50 menos não dá bom dia. Só acontece comigo? Não estou me desfazendo das pessoas que são mais novas, viu? Mas está todo mundo, entra no elevador, a gente fala, bom dia, a pessoa olha no celular, oi. Porque é mais importante a conexão momentânea com os interesses de Jericó do que um bom dia que pode abrir uma porta para Jerusalém. Então as pessoas que estavam ali não enxergaram o próximo, ao contrário do samaritano, que não só enxergou como se compadeceu. Então o samaritano, ele se colocou como o próximo, e visualizou aquele homem caído como sendo o seu próximo, porque ele estava conectado com Deus. Ele cumpria o primeiro mandamento da lei: ame a Deus sobre todas as coisas. Então na nossa vida, nós recebemos convites, e nós temos como trabalhar a nossa gratidão, aproveitando as oportunidades do servir, ou nós podemos passar de largo no caminho, focados em tudo aquilo que nos rouba os pensamentos, os sentimentos e as emoções. Então, se nós sairmos daqui hoje ali por volta das 11 horas, né, pouquinho antes, com a consciência de que nós podemos ser bons, com a consciência de que nós temos muito mais motivos para agradecer, está ótimo. Nós vamos fazer um exercício breve aqui. Vamos fechar os nossos olhos rapidamente. Nesse momento eu vou pedir para que todos vocês imaginem, tragam às suas mentes pessoas com as quais vocês não se relacionam bem, que vocês não gostam, e de repente a gente até poderia dizer que vocês odeiam. Pense em alguém, 1, 2, mais pessoas. Pois é, agora abram os olhos. Agora nós vamos para uma segunda etapa. Fechem os olhos. Imaginem agora pessoas que vocês amam, que fazem diferença na vida de vocês, e que vocês não têm nenhum interesse que essas pessoas partam e se apartem de vocês. Muito bem. Eu tenho certeza que vocês têm muito mais pessoas que vocês amam do que vocês odeiam. Estou certo? Nós temos muito mais coisas boas do que ruins. Esse é exatamente o nosso dilema. Nós precisamos escolher, a vida é feita de escolhas, nós precisamos escolher o que nós queremos para a nossa vida. Se é uma vida de escassez, do copo meio vazio, de que a minha vida está triste, eu não tenho oportunidades e não tenho motivos para agradecer a nada nem a ninguém, ou se a minha vida é uma vida de abundância. Vamos recordar algumas pessoas, por exemplo, das Escrituras Sagradas. Saulo era o perseguidor dos cristãos, não é isso? Perseguidor implacável. Quem persegue é porque pretende conhecer melhor. Todas as vezes que nós perseguimos alguma coisa ou alguém, é porque no fundo do nosso coração, no nosso íntimo, nós queremos conhecer um pouco melhor. E Saulo, depois de perseguir e condenar centenas de cristãos da época, pessoas que seguiam o mestre, ele se encontra a caminho de Damasco. Quando acontece todo aquele episódio que ele cai do cavalo, uma luz, ele ouve o mestre, ele se assusta com aquilo,
E ele percebe que se tratava do motivo da sua vida até então, do motivo das suas perseguições do Mestre Jesus. E quando ele cai e temporariamente perde a sua visão, ele interroga: Mestre, o que queres que eu faça? Ali Saulo, ele passa de perseguidor para seguidor. Ele passa daquela pessoa ingrata pela vida, pelas oportunidades, de perseguidor para seguidor. Essa é a maior conversão que nós podemos fazer na nossa vida. E em nenhum momento ele pergunta o que vai acontecer. Por quê? Porque ele está conectado com o Criador. A plenitude da conexão, a partir desse momento, quando nós nos conectamos e cumprimos o maior mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas, nós nos prontificamos para passarmos de perseguidores do Cristo para seguidores do Evangelho do Mestre Jesus. Porque se o Cristo falasse assim para Saulo: olha, você vai precisar começar a fundar igrejas, e você vai para Roma, onde Nero vai estar incendiando e condenando todo mundo, e você vai estar lá. Ele ia falar: já tive propostas melhores, deixa eu ficar longe disso. Em algum momento ele questionou? Não. Ele aceitou de forma resignada a missão, porque ele confiava em Deus e em Cristo. Essa confiança vai nos permitindo criar o que eu falei nas primeiras palavras da nossa apresentação, que é exatamente o ambiente mental e espiritual, para que a gente seja grato, para que a gente se torne pessoas agradecidas por tudo o que acontece na nossa vida. Essa é a nossa proposta, essa é a nossa busca. Quando Jó começa a perder todos os seus bens materiais, e começa a ficar em situação difícil, ele poderia perfeitamente falar assim: o que Deus está pensando para a minha vida? Não é possível, ele se esqueceu de mim. Mas de forma resignada, Jó aceita todos os desafios da sua existência. Como eu disse aqui na última palestra, ele aceita surfar a onda, porque a onda é dele, impessoal e intransferível. Todos nós temos as nossas missões, todos nós temos os nossos desafios. Então, quando nós falamos de sermos gratos, de conquistarmos esse ambiente de gratidão no nosso coração, de conseguirmos olhar para as pessoas que estão com a gente no caminho, e ao invés de procurar a escassez, o copo meio vazio, o que alguém deixou de fazer por mim, nós começamos a anotar aquilo que Ele está fazendo, que ela está fazendo por mim, para a minha vida. E é o que Deus faz na nossa vida todos os dias, em todos os momentos. Então, para nós entendermos a gratidão, em tudo dai graças, nós não podemos marcar um dia, 6 de janeiro, para que a gente seja grato. A gente precisa entender que todos os momentos são momentos de gratidão. E o que acontece é a falta de alinhamento das expectativas nossas com as expectativas do Criador. Porque quanto às expectativas de Deus para a nossa vida, nós temos dúvida? Se nós temos dúvida, nós ainda não estamos plenamente conectados com o Criador. Nós não estamos prontos para enxergar o nosso próximo à beira do caminho. Quem não está pronto para amar o próximo, não está pronto para viver. Porque quando a gente ama o próximo, a gente não só passa a enxergar esse próximo, com todas as suas necessidades, como a gente conduz esse próximo, como nos diz a parábola, para a hospedaria, e a gente se responsabiliza pela nossa parte no processo de transformação dessa pessoa.
É para isso que nós estamos aqui. Mas nós muitas vezes somos menininhos mimados, né? Nós estamos querendo que alguma coisa aconteça de fórmula mágica, tipo receita de bolo. E a espiritualidade não dá receita de bolo, não é MasterChef. A gente tem que começar a entender o motivo da nossa vida, e a nossa vida precisa ser uma vida de abundância, não pode ser de escassez. Deus não nos colocaria num planeta como a Terra, no mundo em que nós estamos sim sujeitos a provas e expiações, para que a tônica da nossa vida fosse exclusivamente o sofrimento. A dor é o remédio que transforma, mas o sofrimento, ele é facultativo. A quantidade do nosso sofrimento, ela não é proporcional à quantidade da dor, mas a forma como eu percebo o meu sofrimento e a minha dor. A minha dor, se eu acreditar que ela é a maior do mundo, que Deus errou comigo, certamente o meu sofrimento vai ser muito maior. E nós crescemos, e muita gente fala assim, o espírita gosta de sofrer, né? Porque ele sabe que o sofrimento purifica a alma. Gente, em sã consciência, quem gosta de sofrer, levanta a mão. 0,0%. Encarnados e desencarnados, viu? Ninguém levantou a mão. Por quê? Porque a gente sabe que nós precisamos vencer as nossas provas, que nós precisamos dar vazão às expiações, mas nós não gostamos de sofrer, porque sofrer não é confortável. Mas quando eu não compreendo os desígnios de Deus, eu não me conecto plenamente com Deus, eu não enxergo o meu próximo, não enxergando o meu próximo, eu não tenho como exercitar a compaixão. A compaixão é essa capacidade que nós desenvolvemos, assim como quando a gente vai numa academia, a gente exercita os músculos, é o nosso músculo do coração espiritual. Compadecer com alguém não é apenas olhar e falar, tadinho, coitado, não. É você, como diz no dicionário, sofrer com ou suportar com. Suportar, gente, não é aguentar, é dar suporte. Quando a gente se importa com alguém, a pessoa é importante, nós importamos aquela pessoa para o nosso coração. Isso é compadecer, é compaixão. Quando eu atuo com compaixão, eu vou fortalecendo o meu músculo cardíaco espiritual, se a gente pode dizer assim, não entrando no mérito dos centros de força, não é o objetivo da nossa fala, mas nós vamos fortalecendo, porque compadecer é você suportar com, e diz o dicionário que é até uma certa tristeza acompanhada de um desejo fiel e real de mudar alguém, de auxiliar na transformação de alguém. Isso é compaixão. Então, quando a gente age de forma a se compadecer com o outro, é porque nós já estamos no processo, é porque nós já nos conectamos com Deus e entendemos o mandamento maior que resume todas as escrituras: amar a Deus sobre todas as coisas, em espírito, em pensamento, em coração. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, porque quem ama a Deus está pronto para enxergar o próximo, se compadecer dele e auxiliar na transformação. E o curioso é que quanto mais a gente se compadece, mais o nosso coração vai ficando com uma musculatura bacana, mais nós vamos crescendo, e nós só mudamos a realidade do planeta quando nós mudamos os moradores do planeta, e os moradores do planeta somos nós, que a partir do momento em que nós fortalecemos o nosso sentimento, a nossa preocupação com a obra maravilhosa da criação do nosso Pai, através do nosso próximo, nós vamos crescendo, nós vamos nos desprendendo, nós vamos criando asas que nos permitem alçar voos maravilhosos. Então é exatamente isso
É exatamente essa a proposta de nós estarmos hoje aqui nessa manhã de novembro, encaminhando para mais um final de ciclo anual, para nós entendermos que a nossa vida é de abundância, a nossa vida não é de escassez. E nós precisamos entender que aquele que faz a caridade verdadeira, em hipótese alguma, ele vai exigir gratidão. Gratidão não é algo que se exige. Aquele que oferece, ele faz de coração, porque ele entendeu a lei do Pai, e ele entendeu que é possível enxergar alguém que ele pode levantar à beira do caminho. E aquele que recebe, nós não podemos exigir dele um sentimento. Gratidão não se exige. Puxa vida, o fulano é ingrato, eu mudei a vida dele, perdeu o valor. Olha a relação entre caridade e gratidão. Por um lado, alguém oferece a mão, oferece o coração, reergue aquela pessoa para a vida, e no outro lado a pessoa agradece, mas ela agradece em espírito, ela não tem que te dar, olha, muito obrigado, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então muitas vezes nós deixamos de ajudar e falar, não adianta ajudar o fulano, ele é mal agradecido. Não é assim? Mal agradecido. E como está a nossa capacidade de agradecimento? Todos os dias nós levantamos e nós precisamos falar assim: rim, filtra aí, pulmão, vai, respira, coração, vamos, bate. Tudo isso acontece de forma natural e espontânea, como um presente de Deus para as nossas vidas. E nós não agradecemos isso quando nós iniciamos o dia. Nós temos ainda dificuldade em agradecermos por aquilo. Por quê? Porque nós consideramos que isso é obrigação de Deus. E aí aquela desculpinha, né? Eu não pedi para nascer, então Deus tem que fazer a parte dele, a obrigação dele me manter. E nós espíritas sabemos que não é bem assim. Na verdade, realmente, gente, nós não pedimos para nascer. Nós imploramos. Nós pedimos pelo amor de Deus. Permita que eu tenha uma nova oportunidade de vida, para fazer aquilo que eu não fiz, para amar um pouquinho mais do que eu fui capaz de amar. Nós imploramos por uma oportunidade. É justo agradecer ou não? Todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Agradecer por aquela pessoa difícil que está na nossa vida, quando na verdade talvez o difícil sejamos nós. Agradecermos pela dificuldade muitas vezes financeira que nós passamos, porque na verdade nós entramos enrascadas pelas nossas próprias escolhas. Agradecermos pelo filho que nós chamamos às vezes de filho problema, filha problema, quando na verdade problema foi tudo aquilo que nós criamos pelo nosso livre-arbítrio. Então tudo o que acontece na nossa vida é digno de agradecimento, é digno de muito agradecimento. E o agradecimento, ele é proporcional à nossa maturidade espiritual. Quanto mais nós nos amadurecemos em essência, em sentimento, em percepção da vida, mais a nossa capacidade de agradecer se desenvolve. Nós temos uma pessoa que convive conosco, né, na casa de minha mãe, que está com a gente há muitos anos, cuidou da minha avó, tudo. Em nenhum momento da vida eu vi ela falar, puxa vida, ninguém me agradece por isso. E ela é a pessoa que nos dá mais segurança em tudo que a gente precisa. E não é só a segurança do trabalho manual, é a segurança da oração, é a segurança da boa vibração. Impossível chegar até aquela pessoa de 50 anos de idade, nessa fase de vida, sem se sentir bem. Porque a gratidão, ela exala de nós
um hálito mental e espiritual delicioso. E aí eu deixo a pergunta: o quanto a gente quer ser pessoas assim? O quanto a gente quer realmente criar para a nossa vida um ambiente de gratidão? Essa é a pergunta. Então, quando a gente vê as narrativas, né, do pós-desencarne do Chico, aqui Bezerra teria chamado Chico: Chico, vamos, nós temos um trabalho a fazer. Ele disse: eu preciso pegar meu paletó. Eu falei: Chico, você está desencarnado, você não precisa de paletó. Não, é que no bolso do meu paletó, o pessoal acha que eu sou perfumado, mas eu guardo todas as pétalas de rosa que as pessoas me oferecem. Então, trazendo isso do lúdico para o nosso real do dia a dia, como que está o nosso hálito, o nosso perfume que nós exalamos espiritualmente falando? Nós guardamos as pétalas que nos oferecem como manifestação do nosso profundo agradecimento e gratidão? Ou nós amassamos aquelas pétalas e lixo? Um dia me perguntaram assim: André, a vida é um mar de rosas? Eu falei: é? Você acredita mesmo? Eu falei: claro, é um mar de rosas. O que não quer dizer que rosas só tenha pétala fofinha e perfumada, ela tem espinhos também. É um mar de rosas. E a gente tem que aprender a conviver com isso. A aproveitar e valorizar o perfume e a maciez de uma pétala, mas saber lidar com os espinhos. Porque os espinhos é exatamente ali que se encontra de forma didática o recurso para que a gente saiba que desafios e dificuldades vão existir na nossa vida, frutos da nossa semeadura. E por isso eu tenho que ser um cara focado nos espinhos? O tempo todo só vendo espinho? Quem aqui já ganhou uma flor na vida? Levanta a mão. Olha, 94,7% entre encarnados e desencarnados. É gostoso ganhar rosa? É gostoso ganhar uma flor? O que a gente sente quando recebe uma flor? Que a pessoa deu a flor porque ela não tinha vaso para cuidar e ela quer que a gente cuide para ela? A gente pode ter esse pensamento. Ou o pensamento implícito é: a forma como essa pessoa que me ama está se manifestando é através daquilo que ela acha de mais puro, bonito e sensível, que é uma flor. Ganhar flor é muito bom. E essa pessoa que eu me referi, engraçado, não é? Ela pega todos os vasinhos do consultório nosso, que estão tudo morrendo, leva para casa e volta tudo dando flor, coisa mais linda do... Por quê? Vocês acreditam nisso? Quem é que acredita que as flores e os seres vivos vivem de energia? Levanta a mão. 110%. Sabe por quê? Porque tudo que é vida pulsa. Tudo que é vida tem energia. E quando nós trabalhamos com a nossa energia em benefício de uma pessoa que pega uma flor, que pega uma água e deposita a sua energia, existe alguma dúvida de que isso gera frutos e algo positivo? O que é a água fluidificada? Para as outras correntes religiosas, água benta, o que é? Ela é H2O? É. Ela é H2O. Mas no meio das suas moléculas existem os espaços que são preenchidos de forma salutar por boas energias dos abnegados irmãozinhos nossos. Então nós precisamos ser gratos a tudo isso na nossa vida. Há poucos dias a minha filha derrubou o celular, né, um celular bonito. Alguém derrubou, não sei quem foi, o que foi, e ela ficou triste, profundamente triste. Eu falei: filha, só cai celular de quem tem celular.
ai, roubaram o meu carro, e Deus não estava preocupado comigo. Não, roubou porque você tem carro para roubar. Quem não tem carro, não tem carro roubado. Então, a gente precisa ser um pouco mais maduros, no sentido de interpretar as ocorrências do nosso dia, de nós entendermos realmente a razão de nós estarmos aqui. E acreditem, quando a gente cria esse ambiente de gratidão, de agradecimento, os espíritos que estão conosco, nos acompanhando, questão 459, podem os espíritos interferir na nossa vida? Não só podem, como de ordinário eles que coordenam, né? Então a interferência dos espíritos não de forma a contrapor o nosso livre-arbítrio. Nós somos senhores, mas nós somos tão senhores que quando nós estamos muito mal e falamos vem cá, quem vem é proporcional na qualidade do que a gente está irradiando. E quando a gente está bem, está feliz, está grato pela vida, os espíritos que nos acompanham são aqueles que se afinizam com esse pensamento e com esse sentimento. Não tem dúvida sobre isso? Diga-me com quem andas, que direi quem és. Eu escolho as minhas companhias. André, minha vida está ruim, porque por mais que eu pense coisa boa e sinta coisa boa, tem espírito me passando rasteiro o dia inteiro. Não tem. Não tem. Nós atraímos na mesma proporção de qualidade, de frequência, da forma como nós irradiamos. Eu escolho. Eu escolho. Se eu oferecer diamantes para um cavalo, ele vem na minha mão? Não. Ele quer comida, milho talvez. Nós atraímos na proporção que nós oferecemos. Então não cabe mais nós todos que estamos aqui dedicados ao Evangelho de Jesus ficarmos paradinhos aguardando que algo aconteça. E se não vier na qualidade que a gente está querendo, a gente desdenhar e falar, nossa, será que eu não mereço mais? Não, não merece. Não merece mesmo. A gente não merece receber algo que a gente não está fazendo por onde. Então não existe dia para que a gente possa realmente falar, olha, hoje é o dia para eu agradecer. Não. Inclusive, a melhor forma de nós nos conectarmos com o nosso Criador, para que a gente possa se sentir pleno dele, é através da prece. Ai, André, eu não gosto muito de ficar fazendo prece, não, né? Será que Deus ouve mesmo as minhas preces? Será que quando eu falo, por mais sincero que eu seja, tem bilhões de pessoas no mundo, Deus vai se lembrar de mim? Pois é. Deus tem essa capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, de cuidar de todas as criaturas ao mesmo tempo, de oferecer a todas as criaturas o que Ele tem de melhor, que é tudo, de se compadecer conosco, de ser misericordioso conosco, mas nós precisamos saber conversar com Ele. Então, quando nós vemos lá no Evangelho, né, o caráter geral da prece, a prece ela serve para pedir, é a nossa especialidade, né? A gente ama pedir. Aí a coisa acontece, você agradeceu a Deus? Não. Eu já pedi. Pois é. Mas uma forma de nós trabalharmos a nossa humildade de coração, é nós reconhecermos no nosso Pai aquele que nos sustenta e agradecermos. Nós temos muita dificuldade em agradecer. E louvar. Louvar também é uma forma de nós reconhecermos a grandiosidade do nosso Pai Celestial, de Deus, como real inteligência suprema do universo, o Criador de tudo.
Vocês estão entendendo? Puxa vida, mas o André vem falar de em tudo dai graça, está falando de Deus. Então. E está falando do próximo, então. E está falando de criar ambiente mental, sentimental, espiritual, para que a gratidão possa fluir em nossas vidas. É exatamente isso. É exatamente isso que a gente precisa trabalhar na nossa vida. É reconhecer realmente que nós somos privilegiados. É passar dessa ideia de que nós somos amaldiçoados pelo destino para abençoados pela vida. Qual é o nosso critério? Nós nos sentimos perseguidos? Nós somos perseguidores do Cristo ou nós somos seguidores do Cristo? Essa que é a questão. Existia um trabalho aqui, durante muitos anos, que é o, não sei se existe mais, que é o amor exigente, Eu não gosto dessa expressão. Eu falo que o amor não exige nada. A gente que é exigente. A gente que é exigente. A gente exige pra caramba. Por quê? Hoje, gente, quando a gente vai contratar uma pessoa na clínica nossa, a pessoa, ela se nutre, ela se enche de direitos. Teve uma que eu fui entrevistar para ser recepcionista. Ela ligou e falou assim, ela colocou assim, carga horária, tarefas, benefícios, tal. Aí eu olhei e falei, nossa, mas ela nem me conheceu, ela nem veio aqui. Aí por fim, o cargo, recepcionista, ela falou assim, é home office? Eu olhei, nossa. Falei, não. Eu pensei que era home office. Falei, não, é para recepcionar, é para acolher, é para ser o elo entre uma instituição e entre as pessoas, os seres humanos. Então hoje, gente, nós estamos tão cheios de exigências com todos que estão com a gente no caminho, que a gente esquece os nossos deveres. A gente só olha direitos, não olha deveres. Já pensou se Deus olhasse para a gente e falasse assim, e aí? Começasse a desafiar, e aí? Cumpriu o teu dever? Cumpriu? Não, Ele não faz isso. Porque Ele está na nossa consciência, conforme a questão 621. Aonde está escrito a lei de Deus? Na nossa consciência. Está ali. É ali que eu me encontro comigo mesmo e analiso o que eu tenho feito da minha experiência reencarnatória. Lembra que a gente não pediu para nascer, a gente implorou para nascer, para renascer, para recomeçar, para ter uma nova oportunidade. E aí a gente chega aqui, a gente, nossa, hein? Que maridinho, hein? Que esposinha, nossa, hein? Mas Deus, errou comigo, hein? O que Deus estava pensando? A gente transfere para Deus a nossa pessoalidade, os nossos limites. A gente questiona Deus como se Ele fosse aquele amiguinho ou inimiguinho lá que a gente tem no trabalho. Não, gente. Deus é a infinita bondade e o infinito amor que olha por cada um de nós o tempo todo e nos garante todas as condições. Apesar da gente não ser de confiança, Ele nos avaliza todos os dias. A gente já se mostrou que não é digno de confiança, mas Ele fala, mas aqui está a minha parte, vai e melhora, vai e ama mais, vai e reconhece tudo que está sendo feito para você, seja grato, em tudo dai graças, ame, reconheça, viva, se motive, se entusiasme. E aí eu penso, a gente está aqui numa vida de 30, 40, 50, 80 anos, 100 anos, Hoje o pessoal está vivendo um pouco mais, mas isso é muito pouco perto da eternidade do Espírito, é muito pouco, e mesmo assim, com tão pouco, a gente insiste em fazer da vida algo que não vale a pena. A gente insiste ainda em reclamar. A gente insiste em ver os defeitos.
em ver a porção que aos nossos olhos não funciona, porque a gente ainda acredita que o plano é nosso. O plano não é nosso, o plano é de Deus. A missão é nossa, de cumprir o planejamento de Deus, e quando o nosso planejamento se choca com o plano de Deus, a gente questiona Deus. A gente não consegue compreender na nossa pequenez, eu não diria nem maldade, mas na nossa miopia espiritual, que a tarefa a ser feita está aí para ser feita. Então a gente precisa chegar em casa hoje, olhar aquela pessoa que a gente tem uma certa dificuldade de convivência, e aí, André, olhar na cara da pessoa e falar, você precisa melhorar. Não, é você olhar no espelho e falar o seguinte, o que eu posso fazer para melhorar essa parte em mim, que permita uma convivência saudável com essa pessoa. Nós temos apenas a forma de melhorar a nós mesmos, nós não temos capacidade. Mas André, você falou que eu posso levantar. Levantar não quer dizer humilhar, não quer dizer falar, rapaz, presta atenção, você não tinha que estar caído aqui não, aqui é perigoso. Não, você pensou se o samaritano chegasse e desse uma lição de moral no homem caído? Ele fez isso? O que você está fazendo aqui essa hora, cara? Aqui é perigoso. Você não podia estar aqui não, planeja melhor a sua viagem da próxima vez, que é assim que a gente gosta, né? Quando a gente ajuda, a gente estende uma mão, né? A gente assopra e bate. Assopra e bate. Não. Nós temos que nos compadecer. Compadecer é suportar com. É entender que nós temos algo de muito nobre espiritualmente para fazer. E é o ato de maior egoísmo, porque quanto mais eu me compadeço, mais Deus se compadece, mais Deus, o universo trabalha a meu favor. Como é que faz? Alguém aqui gosta de não ser ajudado pelo universo, por Deus? Quem não gosta de ser ajudado, levanta a mão. Zé. Todo mundo gosta de ser ajudado. Todo mundo gosta de ser fruto de compaixão, de ter alguém que dá a mão para você e te conduz. Por isso, gente, a gente tem que agradecer todos os dias. A gente precisa entender que esse ambiente espiritual que nós precisamos trabalhar na nossa vida, ele tem que ser trabalhado todos os dias. É uma norma que a gente tem que trabalhar, é uma missão da nossa vida, né? Então nós temos que exercitar essa capacidade que nós temos, né, na nossa vida, para poder realmente crescer de forma maravilhosa, né? Quando a gente fala de gratidão, existem várias formas da gente se posicionar. Eu posso insistir em continuar reclamando da vida? Posso. Vai ter algumas pessoas que vão nos ouvir. Eu posso insistir em acreditar que eu sou prejudicado por Deus, e vai ter gente que vai te ouvir. Eu posso insistir que as pessoas que estão comigo na minha vida são as pessoas erradas, que Deus bobeou na escolha, e muita gente vai te ouvir, e muita gente vai inclusive dar razão para você. Realmente, eu lembro uma vez que eu fui comprar uma calça, e eu falei assim para a moça da loja, eu falei, nossa, eu acho que 42 não serve mais não, acho que eu estou um pouco gordinho. Ela poderia ser um pouquinho mais compassiva, né? Fala assim, não, a forma dessa calça aqui é pequena. Ela falou assim, tá mesmo. Eu olhei e falei, nossa, quanta sinceridade, né? Então, às vezes, a gente está um pouquinho fora do padrão, mas para Deus não. Para Deus, a gente está procurando fazer o nosso melhor. Então a gente tem que honrar essa confiança que Deus deposita em nós todos os dias.
Conta uma historinha, né, dos Estados Unidos, que rodou aí na internet, que o Arthur Butch estava preso por assalto. E ele chega de frente àquela juíza Mindy. Ele para diante da juíza, sério. De repente ela está conversando com ele, o que ele fez, o que ele roubou. De repente ela levanta a cabeça e olha. No que ela olha, ela fala: é você? Aí ele olha: Arthur, o menino prodígio da escola tal de Illinois. Sou eu. Poxa, estou olhando para você e vendo aquele garotinho que todos diziam: o Arthur vai longe. Ele é diferente, ele é bom, ele tem um coração puro. Naquele momento, Arthur reconhece a coleguinha Mindy, agora juíza, e envergonhado, profundamente envergonhado, ele começa a chorar compulsivamente. Ela olha para ele, sai ali da sua área, dá um abraço nele e diz assim para ele: vai ser aquele garotinho com as melhores intenções. E aí diz a história que 2 anos depois ela o reencontra trabalhando, focado, de volta para a família. Por quê? Porque ela fez exatamente aquilo que Deus faz conosco todos os dias. E ele se tornou profundamente grato por tudo aquilo. Passou a trabalhar em obras assistenciais, levantando aquelas pessoas boas de coração, mas ainda escolhendo caminhos obscuros. Então, qual é a nossa tarefa? Qual a nossa tarefa como garotinhos de bom coração? Garotinhas de bom coração, que todas têm, e que ao longo do caminho começaram a perder esse sentimento de gratidão e passaram a buscar caminhos difíceis, de incompreensão. Então o convite que nós fazemos aqui, nessa manhã de hoje, é que a partir desse momento exato, quase 11 horas do dia 23, de novembro de 2025, cada um de nós possa reavaliar a postura, como anda o seu ambiente mental, espiritual, sentimental. O que vocês têm, o que eu tenho para agradecer todos os dias da nossa vida? O que nos move? O que faz a vida, como diz o professor Clóvis Barros Filho, realmente valer a pena? São momentos. A vida não é feita de grandes momentos, mas de pequenos momentos. De pequenas oportunidades que vão surgindo aqui, ali, acolá, e que, se bem aproveitadas, vão nos conduzir a dias muito melhores. Vão nos conduzir a ambientes muito mais saudáveis. E um dia, quando a gente já estiver fazendo parte do universo dos desencarnados, que aliás é onde nós passamos a maior parte das nossas vidas, a gente possa olhar para trás, para a direita, para a esquerda, para o alto, mas principalmente para dentro de nós e dizer assim: puxa, como é bom ser bom, como é bom fazer o que tem que ser feito, e como é bom agradecer por tantos que me permitiram estar aqui onde eu estou hoje. Que nós sejamos essas pessoas agradecidas, mas sobretudo que nós sejamos essa pessoa que conduz outras pessoas a esses dias tão melhores. Que Jesus possa nos abençoar e que a gente se torne infinitamente grato pela manhã, pela tarde, pela noite, pelas facilidades da nossa vida, mas nunca esquecendo que as dificuldades da nossa vida são os instrumentos que nos conduzem cada vez mais a dias melhores da nossa vida. Que Jesus nos abençoe.